Bom dia, galerinha do nono ano. Sejam bem-vindos aí a mais uma aula de matemática aqui com o professor Betão, tá bom? Vamos começar então nossa aula de hoje. Hoje é matéria nova, né? Videoaula aí nova para vocês. Hoje vamos falar sobre plano cartesiano e suas funções na página 29. E vamos depois lá para a distância entre dois pontos. Vamos rever alguns conceitos iniciais básicos de plano cartesiano. Nós vamos ali recordar muita coisa. E aí depois nós vamos passar lá para a distância entre dois pontos. Tudo bem? Então, galerinha, basicamente, vamos falar aqui de plano cartesiano, tá? Vamos já relembrar alguns conceitos básicos que estão, inclusive, aqui na apostila de vocês, tá? Aí esses conceitos básicos estão lá na página 30, ok? Então, gente, o plano cartesiano, obviamente, ele é um gráfico, né? Onde você tem aqui o eixo Y. Ó, fiz até retinho aqui, né? Agora o eixo X é que é o desafio, né? Ixi, Maria. E aqui eu tenho o eixo X, né? Esse seria o nosso plano cartesiano, né? E aí, ó, o que tá aqui é a origem, a gente chama de zero, origem, que é o zero, né? Então, aqui você vai ter 1, 2, 3, sempre números positivos, né? 4, 5, 6, 7 e assim sucessivamente até o infinito positivo, né? E para cá a gente tem aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, até o infinito negativo. Da mesma forma, eu tenho no eixo Y para cima é positivo, para baixo é negativo. Ó. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Para cá eu tenho menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Bom, e até o infinito negativo. Bom, gente, isso aqui nós já conhecemos, né? Isso aqui nós já sabemos como é que funciona o nosso plano cartesiano. Nós estamos só relembrando algumas coisas importantes, né? Inclusive, aqui ó, na página 30 do material positivo de vocês, vem falando sobre os quadrantes, né? Então, ó, aqui você pode perceber que aqui é o primeiro, esse espaço aqui, ó, todo esse espaço aqui compreendido entre os positivos do Y e os positivos do X, eu chamo de primeiro quadrante, né? Os que estão aqui em positivo no Y, mas negativo no X, eu vou chamar de segundo quadrante, né? Agora os dois negativos, ó, o que compreende os negativos entre os negativos do Y e os negativos do X, tudo junto aqui, vou chamar de terceiro quadrante. E o que compreende entre os negativos do Y e os positivos do X, eu vou chamar aqui de quarto quadrante. Beleza? Então esses são os quadrantes aí do nosso plano cartesiano, tá? E aí ele pede lá na página 30 de marcar alguns pontos, né? Lá, o ponto A, B, C, D, E, F, G. Obviamente, como eu fiz aqui só até 7, né? Então, alguns pontos, igual o B, que é 8 menos 9, já não cabe aqui. Tem que ser maior que isso aqui, né? Mas vamos marcar alguns pontos aqui que eles estão pedindo na apostila. Ó. 4 e 7, por exemplo, é o ponto A. Então, quando vem a coordenada, por exemplo, ó, o ponto A, ele é 4 e 7. Isso significa que aqui é o eixo X e aqui é o eixo Y. Sempre vem o X primeiro e o Y depois. O ponto B eu não vou marcar porque ele é muito grande, não cabe aqui. O ponto C eu vou marcar para vocês aqui já. Ó, é menos 2 e 2, né? Isso quer dizer que o meu X é menos 2, ele é negativo. E o meu Y é 2 positivo, né? O ponto C. O ponto D, ambos são negativos. Ó. No ponto D eu vou ter menos 5 e menos 4. Sempre vem o X primeiro, então o X é menos 5 e o Y é menos 4. Depois vem o ponto E, que é 6 e 4. Ponto E, que é 6 e 4. Depois tem o ponto F, que é menos 9 e 9. Não vou marcar porque é muito grande. E o G, que é 0 e 0. Então vai ficar faltando para você marcar aí no seu livro só o ponto B e o ponto F, que vocês vão marcar sem eu estar ajudando vocês. Tá? Mas é muito fácil, quer ver? Olha só. O ponto A, vamos deixar aqui a apostila, vamos para lousa aqui. Ó. O ponto A é 4 e 7, não é? Então, o X é positivo. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Aqui, ó. 4. E eu vou lá em 7 no Y, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai dar mais ou menos aqui assim, ó. Vai dar aqui o nosso ponto A, ó. Mais ou menos aqui, ó. Então, aqui está o nosso ponto A, que é 4 para X, ó. 1, 2, 3, 4 para X aqui e 7 para Y, tá?
O ponto C é menos 2 para x, então o x não é horizontal aqui, ó, menos 1, menos 2, tá aqui o menos 2 e 2, ó. Então o 2 está aqui, ó, 1, 2, então vai vir até aqui em cima, ó. Tá aqui o ponto C, né? O ponto C então é menos 2 e 2. O ponto D vai ser aonde? Ó? Menos 5 e menos 4. Ó. Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. E vai lá em menos 4. Ó. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Até aqui, ó. Então, nós vamos aqui, ó. Tá aqui, menos 5 e menos 4 é o nosso ponto D. Então, aqui é o nosso ponto D, né? O ponto E é 6 e 4. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 4, 1, 2, 3, 4 é aqui, ó. Então tá aqui. 6 e 4 é o nosso ponto E. Certo? Nosso ponto E. E nós temos o ponto G, que é 0 e 0, bem que na origem aqui é 0 e 0, ó. Então tá aqui G, bem na nossa origem, que é 0 e 0. Não esqueçam de marcar para mim na apostila de vocês também o ponto B, que eu não coloquei, né? E o ponto F, tá? E ficaram faltando esses dois que não cabe aqui no meu gráfico. Eu poderia ter feito ele maior, né, gente? Oh, meu Deus do céu. Vamos lá. Marca aí para mim na sua apostila. Bom, revemos alguns conceitos importantes aqui no plano cartesiano, né? Agora, isso aqui é o plano cartesiano. Vocês relembraram que a gente relembrou tudo isso que a gente viu, relembrou o conceito de plano cartesiano, né? Tudo isso aqui é o conhecimento de plano cartesiano, os quadrantes, os pontos no gráfico e tal. Agora, nós vamos falar de distância entre dois pontos. Distância entre dois pontos. Certo? Quando a gente fala de distância entre dois pontos, ó, vamos colocar isso no gráfico de novo para a gente entender. Está aqui o nosso eixo Y. E está aqui o nosso... começou até bonitinho, né? Mas o trem aqui desembestou no final. Aqui, o nosso eixo X. Faz de conta retinho, faz de conta só, né? Bom, o que vai acontecer, gente? Eu quero saber a distância entre um ponto e outro, né? Então, eu quero saber, por exemplo, ó, você tem aqui um ponto que eu vou chamar de ponto A. E você tem aqui um outro ponto que eu vou chamar de ponto B. Tá? Eu quero saber a distância entre esses dois pontos. Quero saber isso aqui, essa distância de A até B. Esse DAB aqui, ó, esse aqui é um D, tá? Distância de A até B. Eu quero saber a distância de A até B. Só que você pode perceber que essa distância de A até B, ó, forma aqui um triângulo, tá vendo? Certo? Esse ponto A, ele tem uma coordenada que eu vou chamar de XA. E tem uma coordenada que eu vou chamar de YA. E esse ponto B tem uma coordenada aqui que eu vou chamar de XB. E tem uma coordenada aqui no eixo Y que eu vou chamar de YB. Certo? E isso forma um triângulo, tá vendo? Isso aqui é um triângulozinho. Isso aqui é um triângulo. E um triângulo retângulo, inclusive, ó. Triângulo retângulo. Então, vou ampliar esse triângulo aqui para a gente entender melhor, ó. Tá aqui o nosso triângulo. Aqui é uma distância AB, né? Que é essa parte aqui, eu coloquei aqui. Essa parte, qual que é o tamanho dessa parte? Essa parte aqui é o XB menos o XA, né? Você quer saber só o tamanho daqui até aqui, ó. Então, você vai pegar o YB menos YA. Então, essa distância aqui é YB menos YA. E essa distância daqui até aqui, ó, é XB menos XA. Opa, esse X ficou esquisito, né? Menos XA, né? Pronto, ó. E aqui é nosso triângulo retângulo. Bom, se eu quero saber aqui, isso aqui é um triângulo retângulo, eu posso usar o teorema de Pitágoras, não posso? Que vai falar que a hipotenusa ao quadrado, então distância AB ao quadrado, é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, quais são os catetos, né? XB menos XA ao quadrado, mais YB menos YA ao quadrado, tá? Bom, isso aqui tá ao quadrado, eu posso passar em forma de raiz quadrada, não posso? Então, eu posso falar que a distância AB tá ao quadrado, passa em forma de raiz quadrada, ó. É raiz quadrada de XB menos XA ao quadrado, mais YB menos YA
ao quadrado. Onde eu quero chegar com isso, Betão? Essa aqui é a fórmula da distância entre dois pontos. Eu mostrei para vocês da onde que saiu. Ah, Betão, eu preciso saber disso, meu Deus do céu, isso é muito difícil. Não. Basta você vir aqui, ó, e decorar essa fórmula, que você consegue calcular aí tranquilamente a distância entre dois pontos. Só com a formulazinha. Estou te mostrando, caso vocês queiram, vamos supor que você esqueça da fórmula na hora da prova, ou no exercício de faculdade, vestibular, nono ano, tem que começar a pensar nisso já, né? Então, se você esqueceu, você vem aqui e faz aqui a dedução rapidinha, que você chega na fórmula. Não é difícil, é facinho. É só usar aqui o teorema de Pitágoras. Vamos pegar um exemplo verdadeiro aqui da apostila de vocês, um exemplo da exato, para a gente calcular certinho. Ó. Pega lá para mim, lá na página 32, tem um exemplo aí, ó. Que ele pede calcular a distância entre o ponto 1, que é 1 e 5, e o Q, que é 5 e 2. Vou apagar aqui minha lousa. Deixa eu apagar aqui minha lousa. Lousa apagada. E ele pede para a gente calcular a distância entre os pontos P, que é 1 e 5, e o ponto Q, que é 5 e 2. Certo? Bom, ele quer que a gente calcule essas distâncias. Aí ele pede para traçar uma reta, fazer isso no gráfico. Se você for fazer isso no gráfico, vai ficar assim, ó. Tá aqui o nosso eixo Y. Tá aqui o nosso eixo... hein? Tá aqui o nosso eixo X. Aí eu quero ponto 1 para X e 5 para Y. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui é o ponto P, né? E o ponto Q é 5 e 2. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E 2 está aqui. É mais ou menos aqui, ó. Então, aqui é o nosso ponto Q. Ele pede para a gente traçar uma reta entre esses dois pontos. Está aqui traçada a reta. Então, essa reta é a distância de Y até Q. De Y não, desculpa, de P, né? Distância de... Isso aqui, o Y está aqui, né? Mas é o ponto P aqui, ó. Distância do ponto P até o ponto Q, tá? Que é o ponto P até o ponto Q. Beleza. Eu quero calcular essa distância. Betão, eu preciso fazer aqui o teorema de Pitágoras? Não, gente. É simples. Jogar na fórmula, ó. Distância de P até Q vai ser raiz quadrada de... Vou seguir aqui a minha fórmula. Xb menos xa. Tudo isso ao quadrado. Mais yb menos ya. Tudo também ao quadrado. Essa é a fórmula que eu passei para vocês. Vamos ver se vai dar certo? Vamos ver aqui. Ó. Distância de P até Q é igual. Gente, o xb vai ser o Q. E o xa vai ser o P. Então, ó, vamos pôr aqui. Ó. O P é 1 e 5. E o Q é 5 e 2, né? Então, aqui é o nosso xa. E aqui é o nosso xb. Então, aqui é o nosso ya. E aqui é o nosso yb. Tá? Para substituir na fórmula aqui embaixo. Então, vou colocar raiz quadrada de xb. Quem que é xb? xb é 5. Menos o xa, que é 1. 5 menos 1 ao quadrado. Mais, quem que é o nosso yb? 2. Menos o ya, que é... O ya é 5, né? Tudo isso ao quadrado, dentro da raiz quadrada. Certo? Então, vou pôr aqui, ó. Distância de P até Q vai ser raiz quadrada de... Quanto que é 5 menos 1, gente? 4, né? Vai ficar 4 ao quadrado. Mais... Quanto que é 2 menos 5? Menos 3, né? Menos 3 ao quadrado. Beleza? Gente, observe que está menos 3, mas não importa. Por quê? Não sei se vocês lembram lá da regra de potência que eu ensinei para vocês. Ó, que menos 3 elevado ao quadrado é a mesma coisa que menos 3 vezes menos 3. Menos com menos dá mais, 3 vezes 3 dá 9. Então dá 9 positivo, na verdade. Tá? Mesmo que seja negativo, com expoente par, fica positivo. Lembra disso? Então vai ficar distância de P até Q vai ser igual a raiz quadrada de 4 ao quadrado é quanto, gente? 16, né? Mas já descobri que esse menos 3 dá 9. Então, 16 mais 9. Então, descobri então que a distância de P até Q vai valer raiz de 16 mais 9 dá 25, né? E a raiz de 25 é 5. Ah, então quer dizer que a distância de P até Q são 5 unidades. Pronto. Fácil, fácil, né?
mole, mamão com açúcar, né? Então aí tá resolvido aí esse que pediu aqui na página 32, tá vendo aqui na página 32, gente? Pediu aqui pra gente completar tudo certinho, fazer aqui, contar os quadradinhos, mas não precisa, é só jogar na fórmula aí, passa a linha que tá pedindo aí, passa essa linha aqui, ó, que tá pedindo entre os dois aqui, ó, faça essa linha aqui, joga na formulazinha que você vai descobrir aí o tamanho desse segmento PQ, ou seja, essa linha que sai de P até em Q vale 5 unidades, tá bom? Bom, gente, depois que vocês fizeram isso, vocês vão completar para mim, vocês vão fazer para mim o que está pedindo na página 33 aqui em cima, ó. Vocês vão fazer isso aqui para mim, que está pedindo aqui na página 33, tá? E vão fazer para mim, hoje são 2 aulas, né? Todas as aulas de matemática são 2. E vão fazer para mim aí os exercícios da página 35. Acho que tá bom, né, gente? 35 e o 3 da 36. Então, vou passar aqui para vocês a tarefa de casa, né? Tarefa que vocês vão fazer para mim agora. Em casa não, na aula mesmo, né? São 2 aulas, dá para fazer agora e ficar livre disso, né, gente? Então, vamos fazer aqui, ó. Vou marcar para vocês. Vocês vão fazer para mim o que tá pedindo na página 33. Vocês vão fazer para mim a página 33. Pode usar essa formulazinha, tá? Não tem problema. A página 33. Vocês vão fazer para mim a página 35. E vão fazer para mim o primeiro exercício da página 36. E na página 36, vocês irão fazer para mim somente o número 3, tá? Façam para mim essas 3 páginas, é bem rapidinho, dá para fazer agora durante o horário de aula mesmo. E aí terminou, dispensado, tá bom? Façam só isso para mim. Gente, no mais é isso, espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que vocês tenham entendido essa aula, tá? Qualquer coisa que vocês precisarem, estou sempre à disposição. Estou sempre aqui em tempo integral no WhatsApp para ajudá-los no que for preciso, tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima aula nossa de matemática. Essa foi mais uma aula de matemática da Escola Cecília Meireles de Santa Helena de Goiás. Um abraço, até a próxima.